Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém? Se é para Deus, pode ser mais alto. Glória a Deus. Tem algum pentecostal na casa comigo? Aleluia. Diga para o seu irmão o seguinte, que este lugar vai ficar pequeno dentro de poucos minutos, porque a glória que vai descer aqui vai incendiar todos aqui. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Já quero agradecer a oportunidade de toda a liderança, pela confiança de estar mais uma vez aqui na tribuna para pregar a respeito da mensagem de Deus. Quem trouxe espada, irmão? Abre comigo então no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 8. A partir do versículo 4. Ezequiel, capítulo 8, versículo 4. Que diz assim: E ali eu vi a glória de Deus de Israel, como eu tinha visto na minha visão perto do rio Quebar. E Deus me disse: Homem mortal, olhe para o norte. Olhei ali, perto do altar, na entrada do portão, vi o ídolo que era uma ofensa contra Deus, e Deus me disse: Homem mortal, você vê o que está acontecendo? Olhe para as coisas nojentas que o povo de Israel está fazendo aqui para me afastar cada vez mais do meu lugar santo. Você verá coisas ainda mais vergonhosas do que essas. E ele me levou até a entrada do pátio de fora e me mostrou um buraco na parede. E disse: Homem mortal, arrebente esta parede. Arrebentei a parede e encontrei uma porta. Então ele me disse: Entre e veja as coisas imorais e vergonhosas que estão fazendo aí dentro. Entrei e olhei. As paredes estavam cobertas com desenhos de cobras e outros animais impuros, e de outras coisas que os israelitas estavam adorando. 70 líderes israelitas se achavam ali. Entre eles estava Jazanias, filho de Safã. Cada um segurava um queimador de incenso, do qual saía fumaça. E Deus me perguntou: Homem mortal, você está vendo o que os líderes israelitas estão fazendo em segredo? Então, estão prestando culto em um salão cheio de imagens. A desculpa deles é esta: o Senhor Deus não está vendo. Ele abandonou o país. E depois Deus me disse o seguinte: você verá esses líderes fazendo essas coisas ainda mais vergonhosas do que isso. E ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte do Deus Tamuz. E o Senhor Deus perguntou: Homem mortal, você está vendo isso? Pois verá coisas ainda mais vergonhosas. Depois ele me levou para o pátio interno do templo. E ali, perto da entrada do templo, entre o altar e o corredor, havia uns 25 homens. Estavam de costas para o templo, virados para o leste, e se curvaram até o chão, adorando o sol nascente. Então o Senhor me disse: Homem mortal, você está vendo isso? Essa gente de Judá faz todas essas coisas vergonhosas que você viu aqui, e ainda não fica satisfeito. Guarde isso. Por causa deles, há violência por toda parte, no país inteiro. Além disso, eles vêm e fazem essas coisas aqui no templo, e assim me irritam mais ainda. Veja só como me insultam da pior maneira possível. Por causa disso, eles sentirão toda a força da minha ira. Não deixarei ninguém escapar e não terei pena de ninguém. Eles gritarão com toda a força, pedindo a minha ajuda, mas eu não os atenderei. Feche seus olhos e não a sua Bíblia. Senhor, Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, para exercer aquilo que eu fui chamado. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti agora, ó Pai, em nome de Jesus, que os ouvidos, ó Pai, de cada um que está aqui, venham, Senhor, estar sensíveis para a Tua voz, venham, Senhor, estar sensíveis para aquilo que o Senhor vai falar aqui nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor cerque este lugar, Senhor, com redomas de fogo, e a glória, Senhor, que está tomando este ambiente, que já tomou nos louvores,
Senhores. Eu creio, meu Pai, pelo poder da Tua palavra que despede labaredas de fogo, vai tomar a cada um aqui, Senhor, e todos vão sair daqui, Pai, cheios do Teu Espírito Santo. Ah, Papai, glorificando o Teu santo nome, pregando a Tua palavra e dando testemunho. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor, fique conosco em o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Quem ama estudar a Bíblia, quem ama ler a palavra de Deus, sabe que o livro do profeta Ezequiel é um livro onde contém muitos segredos espirituais. É um livro onde contém revelações espirituais. E se nós nos aprofundarmos nessas revelações, vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Como todos vocês sabem, a nação de Israel, ela é eleita, escolhida pelo Senhor antes da fundação do mundo. Se nós voltarmos lá atrás, lá para o tempo de Abraão, vamos ver que o Senhor falou para Abraão sair da terra dele, ir para a terra que o Senhor mostraria, e assim então fez. Ele obedeceu à voz do Senhor, ele saiu da terra de Ur dos Caldeus e foi ali pelo GPS do Espírito Santo, e tempos depois nós vamos ver que Abraão vai ter um filho, Isaac vai ter Jacó vai ter 12 filhos e uma filha, a qual esses 12 filhos lá na frente vão gerar e vão constituir as 12 tribos de Israel. Mas a qual se destaca na história dos filhos de Jacó é alguém que você conhece chamado José. José, ele é vendido pelos seus irmãos por causa de inveja, por causa de ciúmes, e ele vai morar numa terra estrangeira. E Deus faz algo extraordinário na vida de José. Ali ele se torna governador do Egito e depois de algum tempo ele vai se reencontrar com a sua família. Pois então a família e os hebreus começam a crescer em número crescente ali na terra estrangeira, ali no Egito. E tempos depois vamos ver algo que acontece ali. Quem vai assumir o governo, o faraó da época, vai ver que o número dos hebreus estão crescendo, estão se multiplicando e surge um medo em faraó. Esses hebreus estão se multiplicando e é capaz de eles nos escravizar. Então o faraó tem uma ideia e faz ao contrário. Ele mesmo escraviza o povo de Israel. Ele mesmo vai escravizar o povo hebreu. E ali mais, depois de 400 anos, vamos ver que Deus vai levantar um libertador chamado Moisés. Moisés tira os hebreus da terra do Egito e não chega a pisar na terra de Canaã por causa de uma desobediência. Aonde ele tinha que dar uma ordenância para a rocha, ele deu uma cajadada e desobedeceu a voz de Deus. Mas o seu sucessor, Josué, ele vai levar e liderar o povo de Israel para a terra de Canaã, e quando ele morre com 110 anos, a terra vai entrar no período onde a Bíblia chama de período dos juízes. Esse período porque homens e mulheres, assim como Israel, já estava na prática do pecado. Israel já estava adorando a Deus, mas também outrora estava adorando a Baal. E por isso o Senhor permitia que eles fossem novamente escravizados, que eles fossem novamente capturados, que eles fossem novamente tomados por um poder de rei pagão. Mas até que então o Senhor, com a sua tanta misericórdia, derramava sobre o povo de Israel quando eles clamavam, e ali o povo era liberto. O Senhor levanta homens e mulheres para liderar, para comandar Israel nesse tempo de juízes. E vamos ver que o último juiz e o profeta do Senhor, Samuel, ele vai nascer de uma história maravilhosa. Eu não sei se você conhece a história de Ana, alguém que não podia ter filhos, alguém que era estéril porque o Senhor fechou a sua madre. Mas vamos ver que depois, por causa do seu clamor, o Senhor manda Samuel. Isso porque Ana queria um filho, mas Deus queria um sacerdote. Ana queria um herdeiro, mas Deus queria um profeta. E é no tempo de caos que Deus envia o profeta. E aqui eu já começo a aprender uma coisa: não importa na dificuldade que você esteja, não importa o tempo que você esteja passando, é no tempo de caos que Deus vai te levantar, é no tempo de crise que Deus vai te erguer. Israel estava passando por um momento difícil, mas foi neste momento que Deus levantou Samuel para ser profeta, para liderar e para comandar o povo de Israel. Tempos depois, vamos ver que Samuel vai ungir um novo rei de Israel. Esse rei você conhece, ele se chama Saul. A grande questão é que Saul,
Ele não amava a presença de Deus. Saul, ele amava o trono. Saul amava a riqueza. E quem prefere a riqueza do que a presença não tem parte com Deus. Tempos depois, Deus vai mandar com que Samuel entre na casa de Jessé e agora unja um novo rei para Israel. Só que agora esse novo rei não prefere a riqueza. Esse novo rei não prefere o trono. Esse novo rei, ele ama a presença do Senhor. Esse novo rei chamado Davi, que cuidava das ovelhas de seu pai, ele amava a presença de Deus. Ele vai ser constituído o novo rei de Israel. A Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Isso não porque ele não pecava, mas porque ele era humilde, porque ele reconhecia os seus pecados e não praticava mais. Tempos depois, vamos ver que Davi vai ter algumas mulheres e também alguns filhos, e a qual se destaca na história o rei Salomão. Você já ouviu falar deste homem? Salomão construiu o templo para o Senhor. Agora não existe mais o tabernáculo, não existe mais a tenda da adoração de Davi. Agora aonde os israelitas adoram é no templo, é aonde Salomão levantou o templo para que eles oferecessem o sacrifício. Salomão depois vai ter 2 filhos, Roboão e Jeroboão. Mas algo vai acontecer no cenário de Israel. Algo vai acontecer nesta grande nação. Por questões políticas, por questões de guerras, Israel ele vai se dividir. Agora Israel não está completo, mas vai se dividir em reino do norte e reino do sul. O reino do norte constituído por 10 tribos de Israel, a qual a capital era Samaria. E o reino do sul constituído pelas outras 2 tribos de Israel, a qual a capital era Jerusalém. E por entrar reis pagãos, tanto no reino do sul, tanto no reino do norte, o Senhor vai enviar profetas, o Senhor vai enviar homens de Deus, para que profetize sobre a nação de Israel. O povo está em pecado, mas o Senhor não comunga com o pecado, e por isso Ele vai levantar homens, para que profetize sobre a nação. Assim como você já ouviu falar, assim como Isaías, assim como Elias, assim como Amós, mas também chegamos em Ezequiel. Ezequiel que nasceu em Jerusalém. Ezequiel que nasceu no reino do sul. E vamos ver que na sua infância ele cresce ouvindo os ensinamentos de Jeremias, outro profeta que foi levantado por Deus. Ele começa a ouvir tudo aquilo que Deus tinha falado a respeito da boca de Jeremias. Mas aqui há um detalhe. Ezequiel nasceu na tribo de Levi. E como todos sabem, naquele tempo, quem nascesse na tribo de Levi, o seu maior sonho era ser um sacerdote, era cumprir o ministério dentro da casa do Senhor. E o maior sonho de Ezequiel era cumprir o sacerdócio. O maior sonho de Ezequiel era chegar e completar aos seus 30 anos, para começar a exercer o seu ministério e ser de fato um sacerdote. Mas antes de completar 30 anos, acontece uma coisa. O império da Babilônia, comandado por Nabucodonosor, ele faz uma segunda leva. Ele leva agora 10.000 homens de Jerusalém para a Babilônia. Antes, na primeira leva, ele tinha levado Daniel e seus amigos. Agora, na segunda leva, depois de anos, ele vai levar Ezequiel e mais 10.000 homens. Só que agora Ezequiel não pode ser sacerdote, porque o Senhor não levanta sacerdócio em terra de pecado. O Senhor não pode levantar sacerdote na Babilônia. O sacerdócio é exclusivo de Jerusalém. E aqui eu começo a aprender a outra coisa. É que tem muita gente que quer ser consagrado. Tem muita gente que quer subir no altar, mas não quer abandonar a balada do Egito. Não quer abandonar o show da Babilônia. Mas o Senhor levanta sacerdócio em quem adora em Jerusalém, em quem fica em Jerusalém. Os planos de Deus para Ezequiel eram maiores daquilo que ele imaginou. Ezequiel não vai ser sacerdote, Ezequiel vai ser profeta, Ezequiel vai ser boca do Senhor na face dessa terra. E chegando no capítulo 1, Ezequiel vai ter uma visão maravilhosa. No capítulo 1 de Ezequiel, vamos ver que ele está à beira do rio Quebar, já na Babilônia, até que o Espírito do Senhor vem falar com ele, e ele se encontra numa visão, e ele começa a enxergar no céu uma tempestade que vem sobre ele.
E sobre essa tempestade vem 4 seres. São 4 querubins com 4 faces. Debaixo desses 4 querubins com 4 faces, a qual essas faces eram uma de boi, outra de leão, outra de homem e a outra de águia. E embaixo desses 4 querubins que ficavam de frente um para o outro, ele vai relatar que ele vê rodas cheias de olhos, e essas rodas, no meio delas existiam outras rodas interlaçando uma às outras. E ele vai falar que em cima dos querubins havia um trono, e esse trono é do rei que está aqui na casa. Esse trono é daquele que criou os céus e a terra. Ele vai ter essa visão perto do rio Quebar. E você pode estar se perguntando, ele está tendo uma visão maravilhosa, uma visão gloriosa? Está chegando uma bênção para Israel? Está chegando um tempo maravilhoso para Israel? Mas pelo contrário, aquela glória que Ezequiel vê nos céus, aquela visão que Ezequiel vê, ele está representando o juízo de Deus. Os 4 querubins que vêm em cima daquelas rodas embaixo do trono de Deus, Deus queria mostrar que por causa do pecado de Israel, Ele iria mandar o juízo dele para Israel. O povo está em pecado, o povo não quer mais viver na santidade. Uma hora adora a Deus no templo, outra hora adora Baal lá fora. E por causa disso o Senhor não vai deixar barato. O Senhor vai mandar através daquela visão uma representação de juízo sobre Israel. Uma representação que Ele mandaria o julgamento sobre a sua terra amada. No capítulo 2, Deus chama Ezequiel para ser profeta. Ele tem um encontro maravilhoso com o Senhor. E na sua fala com Ezequiel, Deus deixa algo maravilhoso. Ele fala para Ezequiel falar a respeito daquilo que ele iria receber. Ele fala para Ezequiel profetizar a respeito da nação. Mas Ezequiel, ele fica intrigado. Senhor, como eu vou falar com este povo? Eles não me escutam. Sim, Ezequiel, este povo é rebelde, mas você vai falar porque eu estou te enviando. Deus deu uma ordem para Ezequiel. E essa ordem era para pregar, essa ordem era para falar, essa ordem era para profetizar contra Israel. O povo é rebelde, o povo não escuta, mas Deus está falando, mesmo assim é para falar, é para pregar. Tem gente aqui que está numa vida de omissão. Deus te deu boca, então é para pregar. Deus te deu boca, então é para falar. Não importa se vão ficar bravos com você, se vão ficar com raiva de você, se vão te excluir. Eu prefiro agradar o Senhor do que agradar os homens. Aí vem Paulo e diz, se eu não fosse servo de Cristo nessa terra, eu não estaria aqui para agradar homens. Ele recebeu uma ordem, ele recebeu algo do Senhor, e realmente é um grande desafio para Ezequiel, realmente é um grande desafio para aquele profeta. Capítulo 3, capítulo 4 de Ezequiel, vamos ver que o juízo vem através das suas atitudes. Ser profeta não é fácil. Tem gente que quer ser ungido, tem gente que quer ser profeta, mas não quer pagar o preço de ser profeta. Deus fala para Ezequiel, você vai dormir durante 390 dias pelo lado esquerdo, para representar os pecados da nação de Israel. E depois que você terminar esse período, você vai dormir 40 dias pelo seu lado direito para representar os pecados do povo de Judá. Era um preço grande a ser pago por Ezequiel. Ele tinha que atar as suas mãos, amarrar as suas mãos para fazer todas essas coisas. Ele não poderia mais comer como os israelitas estavam comendo. Ele tinha que guardar o pão e um pouco de água para beber em um só dia. Ele tinha que pagar o preço, porque mesmo que ele foi chamado por Deus, ainda existe um preço, porque o povo está em pecado, mas a misericórdia que está no Senhor, que está no coração de Ezequiel, vai transmitir sobre a nação, e capítulos posteriores vamos ver essa misericórdia descer. Do capítulo 5 ao capítulo 7, Deus vai continuar com a sua sentença de juízo.
Deus vai falar ainda com Ezequiel a respeito do que ele ia fazer com Israel. De que ele ia mandar o juízo sobre Israel. Essa sentença de juízo do Senhor é algo muito forte. É algo muito impactante. Porque muitas vezes, a gente olha para a Bíblia e a gente não tem dimensão do que estava acontecendo naquela época. Muitas vezes a gente ouve ou escuta uma mensagem como essa, dá um glória, mas não tem a noção do que estava acontecendo. E o que estava acontecendo em Israel era um caos. Era algo onde todos estavam perdidos. Imagina o desespero do povo. Imagina o desespero daquelas pessoas. Enquanto muitos estão ali de qualquer jeito na sua vida, enquanto muitos entravam no templo e adoravam o Senhor, sacrificavam ao Senhor, mas lá fora adoravam outros deuses, eles não estavam nem aí. Eu fico imaginando o que estava passando no coração de Ezequiel. Por mais que ele foi chamado para ser profeta pelo Senhor, ele tinha uma misericórdia dentro dele. Ele estava com temor dentro dele. Ele estava com misericórdia dentro dele. Mesmo obedecendo a voz de Deus. Ele profetiza sobre a nação. Ele prega para a nação, mas a nação não ouve. Ele fala para a nação, mas a nação não escuta, porque a nação é rebelde. A nação adora no templo, mas adora lá fora também. A nação não quer saber de andar em santidade. Ele está em um desafio na sua vida. E quando eu olho para essa geração de Israel, infelizmente eu vejo uma geração de hoje. A maioria da nossa geração, dos nossos crentes, adoram dentro da igreja, mas lá fora, quando saem, eles adoram também aos deuses pagãos. Era um paralelo do que estava acontecendo em Israel e o que está acontecendo hoje. O povo não ligava, andava de qualquer jeito, mas tem profeta no meio da nação alertando, falando, mas eles não querem escutar. Tem pregador que o Senhor está levantando, mas eles não querem ouvir. E isso vai incomodando o coração de Israel. Isso vai incomodando, fazendo com que os israelitas fiquem com raiva de Ezequiel. E eu olho para esta geração e infelizmente vejo o mesmo cenário. Um povo que adora na igreja, mas quando sai para a porta, eles adoram ao Deus do mundo. O mesmo paralelo interlaçado da geração de Israel com a nossa geração. É melhor ser ateu do que ser morno. É melhor ser do mundo do que ser morno. Porque a minha Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 3, que o Senhor vomita de sua boca aquele que é morno. E o que é ser morno? É um pé no mundo e um pé na igreja. Jesus fala, como eu queria que fosses frio ou quente. Mas porque é morno, vomitar-te-ei de minha boca. Os tempos finais estão às portas. Jesus está voltando e é notório. Os sinais que nós estamos vivenciando e vendo tudo que está acontecendo, não é surpresa para ninguém que Jesus está às portas. Que Jesus está voltando, isso não é dúvida para ninguém. Estamos vendo tantas notícias e profecias se cumprindo, e vai chegar o grande dia em que os livros vão se abrir, os livros das obras, o livro da vida vai se abrir no dia do juízo, e muitos vão ficar de fora. Por quê? Porque é uma geração rebelde, como a geração de Israel, de Ezequiel, que não ouve profeta que o Senhor levanta, mas no dia em que o Senhor chamar, no dia do juízo final, vão ficar de fora. O Senhor não faz acepção de pessoas para salvar, mas também não faz acepção para julgar. E quando os livros forem abertos, Ele vai julgar um por um. A Bíblia diz que é um por um. Ele vai chamar até a presença dEle
adúlteros na minha presença. Não leste na minha palavra em Malaquias 3, que conservastes a mulher da tua mocidade. Sim, Senhor, lago de fogo. Mentirosos na minha presença. Não leste na minha palavra que eu e minha palavra abomino essa prática. Sim, Senhor, lago de fogo. Paulo vem e diz: desperta, ó tu que dormes. Aquela geração estava contaminada com o pecado. Aquela geração estava contaminada com a iniquidade. Eles não queriam deixar a sua carne. Eles não queriam deixar os seus pecados. Eles não queriam deixar aquilo que trazia alegria para eles. Mas o Senhor levantou um profeta. O Senhor levantou um profeta no meio deles para profetizar. O Senhor levantou alguém no meio deles para pregar o arrependimento. Assim como vemos por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor levantando homens e mulheres de Deus para pregar o arrependimento. Assim como Ele levantou João Batista para preparar o caminho para o Senhor, pregando ali no Rio Jordão: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. João Batista estava preparando o caminho para o Senhor. E assim essa ligação de Ezequiel para os dias de hoje, tem que haver o João Batista de hoje, para que prepare o caminho para o Senhor. Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se porque o reino dos céus está perto. Chegamos no capítulo 8 e aqui eu começo a pregar. Eu quero ler de novo alguns versículos com você. Acompanha comigo novamente no versículo 4. E ali eu vi a glória do Deus de Israel, como eu tinha visto na minha visão perto do rio Quebar. E Deus me disse: homem mortal, olhe para o norte. Olhei ali perto do altar, na entrada do portão, vi o ídolo que era uma ofensa contra Deus. E Deus me disse: homem mortal, você vê o que está acontecendo? Olhe para as coisas nojentas que o povo de Israel está fazendo aqui, para afastar cada vez mais do meu lugar santo. Você verá coisas ainda mais vergonhosas do que essas. O capítulo 8 de Ezequiel, ele vai ter a sua segunda visão. E nessa segunda visão, Deus vai revelar para ele algo extraordinário. E algo que estava acontecendo dentro do templo. Ele começa a mostrar o pecado de Israel que estava sendo transmitido dentro do templo, dentro da igreja. Interessante notar que no capítulo 8, Deus não vai mostrar o pecado de Israel lá fora. O Senhor vai mostrar o pecado de Israel dentro da igreja. Não tem versículo mostrando o que eles estão fazendo lá fora. A ira de Deus se acende e vem aí a justiça dele por causa do pecado que se transmite dentro da igreja. É isso que Ezequiel está vendo na sua segunda visão. Deus está mostrando para ele que o pecado está dentro da igreja, está dentro do altar, está dentro do pátio, e por isso não pode ter mais presença, não pode ter mais adoração e glória do Senhor, porque se tem pecado no altar, se tem pecado no pátio, não pode haver a presença de Deus. Deus está alertando isso e refletindo através da vida de Ezequiel, mas o povo não ouve, o povo não escuta. Quer ver por quê? Olha o capítulo 10, versículo 18, olha o que a Bíblia vai falar. Então a glória do Senhor saiu. Repete comigo: saiu. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou por cima dos animais. Mas olha o versículo 1 do capítulo 11. Então o Espírito de Deus me levou pelo ar até o portão leste do templo. Ali perto estavam 25 homens. Eles estavam no templo. E no meio deles vi Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías. E os dois eram líderes do povo. O que está acontecendo aqui? O povo está em pecado. A glória de Deus saiu da casa. A glória de Deus saiu da igreja. Mas eles ainda estão lá adorando. Eles ainda estão lá pulando. Eles ainda estão lá cantando para Deus. Mas a glória de Deus no capítulo 10 já saiu da casa.
E o que é isso, Vitor? Emoção. Porque é uma geração que não quer saber da presença, só quer saber de festa, só quer saber de eventos. Quer ver? Chama para oração, vazio. Chama para intercessão, vazio. Chama para subir um monte, vazio. Fala que vai ter evento de dança e festa na igreja, lota. Porque o povo ama a festa, não ama a presença. Deus já saiu da igreja, Deus abandonou aquele templo. Por quê? Porque o povo está em pecado. Mas logo versículos depois, vamos ver que o povo ainda está lá adorando. Eles ainda não compreenderam, eles ainda não entenderam que para adorar a Deus tem que adorar e viver em santidade. Eles não entenderam que para adorar a Deus não se trata de adorar com canções na igreja, se trata de adorar lá fora, se trata do que se transmite lá fora. E por causa disso, a ira do Senhor ainda está acesa e vai se transmitir novamente sobre o profeta Ezequiel. O povo está na igreja adorando, o povo está dentro do templo adorando. Interessante que versículos antes do capítulo 10, vamos ver que o Senhor está no templo e quando Ele sai, tem um povo que adora, os dois líderes mencionados aqui, eles adoram a Deus, sacrificam a Deus, mas depois vamos ver que eles estão adorando outras imagens, estão adorando a outros deuses, estão adorando a outras coisas. Israel está numa prática de pecado e se não se arrependerem, o Senhor estava dizendo, eu mandarei a minha ira. Estamos vivendo um período tão estranho dentro das igrejas, em que o crente peca, vive na prática do pecado e acha normal, peca e acha que não tem nada a ver, e quando chega em casa, acessa no seu celular vídeos de pregadorzinhos que não pregam o evangelho verdadeiro, mas pregam uma mensagem fajuta, pregam um evangelho frouxo, aqueles pregadores que falam para você, passam uma mãozinha na sua cabeça e falam, não importa o que você fez no verão passado, a hipergraça, a mega graça. São esses os pregadores em que a geração está ouvindo. Deixamos de lado a presença, deixamos de lado os pregadores da unção para ouvir aquilo que nos agrada. Deixamos as doutrinas bíblicas, os dons do Espírito Santo, para ouvir doutrinas a qual agrada aos nossos ouvidos. Eu tenho saudade do fogo. Não um fogo onde vem por emoção ou vem por um arrepio, mas um fogo que começa na rua, um fogo que começa no evangelismo, um fogo que começa no secreto, na oração. Eu tenho saudade de ver crentes em união, adorando ao Senhor em um só Espírito, mas não um espírito de enganação, um Espírito Santo da verdade, aquele que o Senhor prometeu e Ele veio até nós. Eu tenho saudade desse fogo que incendeia sobre a igreja, e não importa o que venha acontecer no dia seguinte, o fogo ainda permanece, o fogo ainda continua. Eu tenho saudade do fogo em que não deixa ele apagar por causa de uma situação difícil, por causa de uma situação precária, mas porque o fogo está dentro de nós, nós vamos pregar, nós vamos evangelizar, nós vamos ganhar almas para o Senhor. O que o profeta Ezequiel está dizendo é exatamente isso. Vocês que adoram no templo, e depois, Israel, vocês estão saindo e adorando ao sol, adorando aos outros deuses. Perto virá o juízo do Senhor, perto virá o juízo de Deus. Se não se arrependerem, vão sofrer com a ira do Senhor. E tem uma frase que eu amo, se eu não me engano é o pastor Wagner que diz ela:
Só tem uma coisa pior do que o inferno: é a ira de Deus. E essa ira estava estabelecida sobre a nação de Israel por causa dos seus pecados. Estava estabelecida sobre Israel por causa das suas iniquidades. Aquele povo que não temia a Deus e nem se arrependia, vai sofrer do juízo do próprio Deus. Do capítulo 12 até o 32, vamos ver a continuação do juízo sobre Israel e sobre as nações. Mas a partir do capítulo 33, o Senhor vai mandar restauração sobre Israel. Porque aonde há um coração arrependido e quebrantado, ali existe misericórdia do Senhor. Aonde existe um coração quebrantado pela presença de Deus, ali há um coração que merece o perdão do Senhor, que é aceito pelo perdão do Senhor. Israel continua em pecado, continua na prática do vício, e não ouvem o que Ezequiel quer falar, não ouçam o que Ezequiel quer pregar a eles. E para concluir, vai comigo para o capítulo 33. Capítulo 37 de Ezequiel. Versículo 1. Que diz assim: E eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver o que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que estes ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. E ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculo, e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. E vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Vemos até aqui do capítulo 1, aonde ele tem a primeira visão, no capítulo 2, que ele é chamado para ser profeta, e vemos depois que juízo vem sobre a nação de Israel, que Israel não quer deixar o pecado. Vemos que mesmo assim, antes do capítulo 37, antes de tudo ser restituído, Israel, ele está ouvindo a mensagem de Ezequiel, mas não quer dar atenção a ela. Ezequiel, ele começa a profetizar e começa a falar a respeito de arrependimento, começa a pregar o juízo de Deus sobre a face da terra. E quando eu falo que nós estamos vivendo um período tão estranho dentro das igrejas, é exatamente como que Israel estava vivendo naquele lugar. Não queremos mais o fogo, mas queremos as festas. E eu olho por isso, porque quando olhamos para dentro das igrejas, as vestes, as roupas dos meninos são bonitas, são elegantes, mas lá fora postam fotos sem camisas. As vestes das meninas dentro da igreja são compridas, são bonitas, mas lá fora são vestes de uma meretriz. Lá fora xingam, se comportam como um mundano. Aí vem para a igreja: Senhor, eu te amo. Lá fora cantam música do mundo, dançam música do mundo. Aí vem para a igreja: Senhor, traz o avivamento, porque ao invés de você pedir por avivamento, você não se comporta como um avivado. Paulo está dizendo aos Romanos capítulo 12: não vos conformeis com a forma deste mundo. Não é a igreja que tem que ser influenciada, é a igreja que tem que influenciar o mundo. Sede santos, porque o Senhor Deus é santo. E o que ele está falando aqui, a partir do capítulo 37, é sobre a restituição. Há um coração quebrantado, alguns estão arrependidos, e porque estão arrependidos, Deus vai mandar restauração. Antes de pregar essa mensagem, em oração,
o Senhor falava comigo que neste lugar havia profeta do Senhor que precisa de restauração. Eu não sei quem é, mas em oração o Senhor disse que naquele lugar Ele falaria através de mim e haveria ali pessoas que precisariam de restauração, porque novamente falando, aonde há um coração quebrantado, aonde há um coração arrependido, há uma restauração do Senhor, há misericórdia do Senhor, por mais que não importa quantas vezes caíram, não importa quantas vezes deixaram de desistir, mas a palavra do Senhor me garante que aquele que se arrepender dos seus pecados e não os praticar mais, este recebe da misericórdia do Senhor. Pode esses ossos voltar a viver, Ezequiel? Senhor, Tu sabes, Senhor. Ezequiel, então profetiza sobre o vale, profetiza sobre os ossos secos, para que voltem a ter vida. E Ezequiel olha para o vale: ei, vale de ossos secos, ouçam a voz do Senhor. E ali começa a criar tendões, ali começam a criar as articulações, pele, e vamos ver que aquilo que foi profetizado volta a ter vida. Por mais que há uma multidão, por mais que há uma geração que estava na prática do pecado, o Senhor me traz como profeta dele para te dizer: hoje há restauração, hoje há um quebrantamento. Tudo aquilo que foi levantado, tudo aquilo que foi articulado para você desistir, o Senhor te dá uma nova chance hoje e te chama para perto. Ele diz: eu fiz tudo aquilo na cruz do Calvário, derramei o meu sangue por você, Rabadalamachê. Você estava caído, eu te levantei. Você estava morto, eu te ressuscitei. Você estava cansado, eu te dei força. O Espírito Santo de Deus está na casa. E se há algo que Ele quer fazer hoje, é tocar em vidas aqui. É tocar em homens e mulheres que decidiram voltar para a presença do Senhor. Fique de pé comigo. Profetiza sobre o vale de ossos secos, Ezequiel. Profetiza para que haja vida, Ezequiel. Há um povo em pecado, Ezequiel. Profetiza. Profetiza porque eu sou Deus de restauração. Profetiza, Ezequiel. Há um povo que não deixa a prática do pecado. Há um povo que adora a Deus no templo, mas lá fora adora a Baal. Mas profetiza, Ezequiel, para aquele que está arrependido, volte a viver. Profetiza, Ezequiel, porque aonde eu chego, a minha misericórdia chega também. Profetiza, Ezequiel, para que esses ossos voltem a ter vida. Deixa eu te dar uma notícia: se você estava morto espiritualmente, ao dono e autor da vida chegou neste lugar para te dar vida novamente, para te dar vida, para te dar vida, para te dar vida. O autor da vida está na casa. A mensagem do Senhor não é por acaso. A mensagem do Senhor não é como se fosse mais um dia. Mas pelo amor de Deus, você que me escuta, não trate isso como apenas mais um culto. Neste frio que está hoje, o Senhor te trouxe nesta casa, porque Ele ainda quer te levantar. Talvez você chegou aqui neste lugar caído, pensando: Senhor, eu não consigo mais. Eu até quero, mas eu não tenho mais forças para levantar. E Ele te trouxe para dizer: filho, não é na sua força, é na minha, vai haver restauração.
Tudo aquilo que foi profetizado pelo profeta Ezequiel houve vida novamente. Os ossos voltaram a ter vida. Significava que a nação de Israel, aquela incrédula, voltou a ter vida. Voltou a andar em santidade. Voltou aos pés do Senhor. Voltou a andar no caminho dele. Eu quero orar com você. E você vai ficar na dispensação. Eu não vou chamar ninguém para vir no altar. Mas se você quiser vir, você pode vir. Se você quiser ficar de joelhos, se você quiser se derramar no altar, se você quiser ficar em pé, faça como você quiser. Deixe o Espírito tocar. Mas não se limite por causa de vergonha, por quem está do seu lado, por causa de medo, por causa de julgamentos. Não. O Senhor está te dando uma nova chance nessa noite. Vento que sopra sobre os quatro cantos. Vale de ossos secos. Senhor, eu olho para uma geração, Pai, a minha geração, eu me incluo e eu faço parte. Eu olho para uma geração, meu Deus, que algum tempo, Senhor, se afastou de Ti. Eu olho, Pai, para uma geração, Senhor, em que te adora no templo, que te adora na igreja, mas lá fora no mundo, Papai, eles adoram, Senhor, ao Deus do mundo. Mas em nome de Jesus, eu creio que o Senhor me trouxe como voz do Senhor, como boca profética para declarar que o vale de osso seco vai ser restaurado hoje aqui. Aquilo que estava morto vai voltar a ter vida, vai voltar a revida, vai voltar a respirar. Espírito Santo, sopra. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu um amor tão Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele te ama. De você. Ele te chama para perto. Ele te chama filho, filha. Deixe isso e venha para perto de mim. Ele não desiste. Você está sem forças para vir para o altar, mas ainda você não entendeu que o Senhor está restaurando vidas aqui hoje. Pelo amor de Deus, não perca essa oportunidade, não perca esta chance. Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Eu estou te esperando. Mas a tristeza. Tem mais vida que precisa ser restaurada aqui hoje. Eu estou te esperando, o Espírito está movendo. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Não desiste de você. Ele se importa com você. Compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande.